Olá, meus amigos. Hoje eu quero falar com você, pai, com você, mãe, sobre a educação do seu filho, a educação dos nossos filhos, em meio a uma geração complicada, em meio aos ensinamentos na parte de CIs, escolas, colégios, faculdades, universidade, etc. A Bíblia diz ali em Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho em que deve andar. Eu sempre digo que se tivesse mudado ali de no para o caminho, você não teria a responsabilidade de levar o seu filho. Você tinha a responsabilidade de indicar o caminho. E sabe quem é esse caminho? É o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que a Bíblia vai dizer o seguinte: ensina o teu filho ou a criança no caminho em que deve andar. Isso nos traz uma diferença muito grande. Pais exemplares, filhos espelhos dos seus pais. Então você precisa primeiro ter a responsabilidade e o exemplo para dar para o seu filho. Em primeiro lugar. E você precisa cumprir a palavra do Senhor. Porque ela diz que a responsabilidade de ensiná-los não é a creche, CI, não é a escola, não é a faculdade. Esses que eu citei, eles têm a responsabilidade de ensinar o seu filho a ser alguém profissionalmente no futuro. Ou seja, aprender a ler, escrever e futuramente se formar no nível superior, se assim quiser. Não existe uma obrigatoriedade, mas eles são para isso. Primeiro passo, maternal, CI, ensina as crianças a fazer as conjunções ou as brincadeiras que possam educá-las dentro do conhecimento da escrita. Eles vão preparando para o início da escola. Por conseguinte, a escola, ela é obrigada, é papel da escola, viu diretor, ou diretora, viu professor e professora, a obrigação de vocês é ensiná-los a ler, a escrever e ter educação dentro dessa área. Vocês não têm o direito de querer ensiná-los como eles vão se comportar dentro de casa. Você, professor, você, professora, não tem o direito de querer mostrar ideologia de gêneros para eles. Você não tem esse direito. A sua responsabilidade, volto a dizer, é caderno, é quadro. Ensiná-los ali, porque lá na casa tem um pai e tem uma mãe. Não cabe a você, professor. Não cabe a você, diretora ou diretor, de qualquer nível educacional, seja no maternal ao superior. Você não tem esse direito constitucional. Você não tem esse direito dentro da lei. Ensinar o que ele deve ser, o que ele não deve ser. Qual é o banheiro que ele vai usar ou qual é o banheiro que ele não vai usar. Essa responsabilidade chama-se pai e mãe. Então é isso que eu quero conversar com vocês. A responsabilidade dessa geração, dentro da educação familiar, está na responsabilidade dos pais, porque a Bíblia vai falar sobre isso. Provérbios 22, 6 fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Os pais, nós professores. Não é educação de física, não. O educador de física vai educar o seu físico.
dentro do palpável. Agora, o QI, a espiritualidade, a crença, a religiosidade, é os pais que têm que falar. Não é você. E por conseguinte, o pastor vai mostrar também a responsabilidade da salvação em Cristo Jesus. Mas a educação para respeitabilidade, para gênero, o que vai ser, o que vai deixar de ser, é os pais. Eles vão educar dessa forma para os seus filhos. Interessante que nós vamos ler em Provérbios 29, 17, diz: filhos, estudemos as recomendações sábias, porque quem escolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão descaminha outros. Nós poderíamos aqui falar muito, mas eu vou falar primeiro, para não se estender muito nessa reflexão, eu vou falar primeiro sobre a educação dos filhos. Depois, numa próxima reflexão, eu vou falar sobre os filhos, conforme Paulo escreveu em Efésios capítulo 6, verso 1, 2 e 3, que eles devem respeitar os seus pais, mas isso aí a gente vai falar depois. O que eu quero focar aqui nesse vídeo do meu canal do YouTube é exatamente os pais com a responsabilidade de educar os seus filhos. Hoje nós estamos vivendo uma geração terrível, mas nós estamos vivendo um país político terrível, querendo impedir que os pais eduquem os seus filhos. Eu não estou dizendo que eles estão querendo impedir que os pais, eles maltratem os seus filhos. Isso sempre foi proibido. Isso sempre eu concordei, porque não pode. A educação dos filhos não vem no massacre, não vem numa repreensão dura de bater bastante. A Bíblia fala para nós usarmos a vara. Vara se chama disciplina. Vara se chama respeitabilidade. Vara se chama educação. E é essa educação, pai e mãe, que você tem responsabilidade. Não adianta passar para uma outra pessoa, para o pastor da igreja, para os professores seculares. Não. Essa responsabilidade é sua. Lembra que eu falei no início desse vídeo? Ensina o teu filho no caminho. Então é você que tem que levar essa criança. Ele vai ser no futuro o que você vai ensinar hoje. O que você está ensinando, você está assentando, como a Bíblia diz, junto com ele, à mesa, junto em qualquer lugar para transmitir a palavra do Senhor. Então eu gostaria que você atentasse para essa palavra. Atentasse para essa sua responsabilidade. Então, não adianta. Eu vejo que, diante de tantas confusões, tantas informações que os nossos filhos estão recebendo, desde o CI até lá na faculdade, muitos lugares oferecendo drogas, né? Que a primeira pitada eles oferecem, depois eles dão de graça, depois eles vendem. Mas eu não quero chegar aí, eu quero chegar no preparo da casa. Você tem que prepará-los lá dentro do seu lar. E nós, pastores, temos que ensiná-los também a se prevenir. Você ensina e nós prevenimos. Você fala e nós pregamos, mostramos a Bíblia. Mas isso você tem que saber. Mesmo de uma forma simplória, mas você precisa, querido e querida, querido pai e querida mãe, com muito respeito que eu tenho por vocês. Mas vocês precisam, em primeiro lugar, ler a Bíblia, orar ao Senhor, botar os seus filhos aos pés do Senhor, botar os seus filhos debaixo dos vossos joelhos em oração, porque quando eles saírem para estudar ou para o maternal, qualquer nível, você ore para que tenha pessoas lá que eduquem só o que eles têm direito. E as demais coisas. Nós temos o estudo da religião na escola, é ensinar o que está dentro da pauta e nada de
porque os pais já ensinam. Não adianta você querer educar de uma forma que não está na Bíblia. Você, educador. Eu respeito muito os professores. Eu tenho muitos amigos educadores, professores, eles sabem o que eu estou dizendo. Eu tenho uma respeitabilidade muito grande por eles, porque eles dão a vida para educar os alunos, seus filhos. Os professores, eles são pais, são mãe também. Eles estão ali trabalhando, é a profissão deles. Muitos fazem por amor. Muitos fazem porque gostam do que estão fazendo. A maioria dos educadores, professores, diretores, quando eu falo diretores também, e professores é ele e ela, eles estão ali com carinho. Eles não merecem o desrespeito que está acontecendo entre muitos alunos para com os professores. Eu sou contra isso, eu prego na minha igreja. Porque eles, além deles dar a vida, eles pagam caro para fazer a faculdade. Eles passam dias e noites com o rosto nos livros para poder se formar um pedagogo. Então eu não sou contra, eu sou muito a favor. Eu sou a favor de um educador, de um professor, de uma professora, de responsabilidade. Agora, tirando isso, aquilo que não presta, aquilo que quer colocar tudo de gargalo abaixo, pelo fato dele ser uma coisa que talvez não aprendeu com os pais, ou talvez aprendeu e simplesmente optou para essa situação. Cada um opta para o que quiser, cada um escolhe o que quiser. Agora, o que nós não podemos aceitar, mais uma vez, é professores, educadores querendo colocar algo negativo na cabeça dos nossos filhos. É exatamente isso que eu prego, é que eu alerto. Tirando isso, os nossos professores, parabéns para vocês. Parabéns. Falo uma vez, falo duas e falo sempre. Pais, ensine os seus filhos a não desrespeitar os professores. Os educadores que vão fazer do seu filho e da sua filha um grande profissional. Vai ser alguém na vida. É isso que eu me refiro, gente. Então, agora, aos educadores, é só isso. O restante é aos pais. É os pais que vão fazer. Você ensina a ler, escrever e ser alguém na vida profissional. Agora deixa os pais educar a religião, educar sua crença, educar, respeitá-los e respeitar você também, professor. É ele que vai ensinar. Tá certo? Então, queridos, você pai e mãe, senta com os seus filhos, independente da idade que eles estão hoje. Abrace, ensine e mostre no caminho. Mostre o caminho com ele. E você vai cumprir aquela palavra que está ali, ó. Ensina o teu filho no caminho. Você vai estar junto. Não é só chegar e dizer assim, ó, o caminho é aquele ali, tá? Vai lá na igreja, vai na escola dominical que eu vou dormir um pouquinho. Tô cansado, trabalho a semana toda e vou dormir mais um pouquinho. Deixo você ali, daí o professor da escola dominical, ou estudo em qualquer outra igreja, conforme o nome que falam, ou o pastor, ou o professor lá da escola dominical, eles vão te ensinar, eu fico em casa dormindo. Você vai se responsabilizar, porque você tem que estar junto com ele. Ó, meu filho, a igreja é ali, ó. Não, você tem que ir junto com ele. Ó, meu filho, a Bíblia está aqui. Não, você tem que ler com ele. Você tem que ensinar ele como um professor ensina no caderno. O que é o A, B, C, D? O que eles vão ensinar a conjugar as palavras, as frases? Os professores estão fazendo isso. E você vai ensinar o porquê que nós servimos a Deus. O porquê que nós tributamos adoração ao Senhor. O porquê que nós éramos perdidos e hoje nós somos salvos. É isso que você tem a responsabilidade de ensinar o seu filho. A educar o próximo, a respeitar o próximo. E tantas outras coisas que nós temos aqui, pena que as horas passam. E eu quero só alertar você. Nós estamos vivendo numa geração onde está cheio de lobos.
lobos devoradores querendo fazer uma sociedade antibíblica, querendo fazer uma sociedade que provoque a ira do Todo-Poderoso, que provoque a ira de Deus. É isso que está acontecendo. Então eu gostaria que você compartilhasse com o máximo de pessoas possíveis esse vídeo, para que eles possam entender, os pais possam entender, o mais simples que eles possam ser, o mais humilde que eles possam ser, dentro de uma área social. Mas eu quero dizer que você precisa. Se você educar o seu filho como deve educar, quando tiver um lobo lá fora ensinando, se tiver um professor mal intencionado, se tiver uma diretora e um diretor mal intencionado, os teus filhos já estão cauterizados. A Bíblia diz assim, ó, que ele vai inculcar, ou seja, ele vai guardar a palavra do Senhor. E quando vir essas nojeiras que está vindo para os nossos filhos, isso vai bater e cair, as setas maléficas. Aí o teu filho vai ter a presença de Deus, o Espírito Santo na vida, e quando vir esses demônios querendo deturpar a sua família, que é o que eles mais querem, é destruir a família. Isso não está só nos educadores, está lá em políticos sem vergonhas, políticos vagabundos, políticos que entram lá para criar força e ter autoridade na caneta e ferrar com você, ferrar com a família brasileira. Mas não vai não. Não vai, porque o sangue do Senhor Jesus, ele está sobre as nossas vidas. E é o seu filho que precisa ter também esse Espírito Santo na vida, para que quando venha a enfrentar esse mundo que vai ser preciso, ele esteja preparado, ele esteja forte. Ensina ele, não fuja. Assente-se com ele. Ore, ensine ele a orar para a refeição, que tem pais crentes que não ensinam nem orar na refeição. Ore com voz alta, você que é uma autoridade familiar, você que é o pai e a mãe. A Bíblia vai dizer sobre a responsabilidade do pai, a responsabilidade da mãe. Eu vou falar isso qualquer hora, em outra forma, tá bom? Em outros segmentos, à luz da Bíblia. Mas você precisa orar para se alimentar. Coisa básica, né? Todas as alimentações, ore ao Senhor. Peça para sua esposa orar. Peça para os seus filhos também fazer uma oração. Cada um ore um pouquinho. Se tiver, por exemplo, hoje o pai ora, amanhã a mãe ora. Outro dia ensina o filho a orar. Se ele não quiser, não force. Aí depois ele vai. E assim você vai ensinando ele a orar em voz alta. Ajoelhe-se com ele na cama, onde for, no sofá, e fica com ele abraçadinho ali, ensina ele a orar, proteja ele. Pede para o Espírito Santo guardar o seu filho e a sua filha, mediante essa geração podre que está vindo. Desculpa, não é uma geração podre, deixa eu retificar. Ensinamentos podres. Políticos podres. Alguns educadores que estão se formando para deturpar a família, para acabar com a família, podres. Tá bom? Então é isso. Não deixe o seu filho perecer, mas tenha amor por ele. E quem tem amor, ensina. Quem tem amor, mostra o caminho com ele, no caminho. Tá bom, queridos? Obrigado. Gostaria que você se inscrevesse no meu canal, compartilhasse, deixasse o seu comentário ali. Deixa o seu comentário. O que você pensa? O que você acha dessa situação que está acontecendo? Dentro de uma linguagem que não venha denegrir ninguém, por nome, por nada, mas você venha a fazer o seu comentário, o seu pensamento e dar ideias também. O que o pai e a mãe possam fazer. Eu sei que eu poderia falar muita coisa aqui, Deus tem dado muita coisa na minha mente, mas eu vou parar por aqui para não ficar muito extenso. Mas eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, tá bom? Aqui do Pastor Wilson Ponchiroli. Deixasse o seu likezinho, seu comentário e compartilhe para quantas pessoas você puder. Tá bom, queridos? Um beijo no coração e que Deus abençoe vocês.